Bom, pessoal, então vamos lá então, começando então aqui, eu tô olhando aqui meu segundo monitor, deixa eu clicar aqui no play. Então, valendo. Então, como um funil de cozinha é o segredo para que em menos de 6 meses as melhores empresas de TI implorem por você, sem que você precise estudar 299 tecnologias diferentes. Eu sei que o título aqui é um título bem chamativo, um título bem interessante. E eu peço, mesmo parecendo estranho, para que você nesse momento não acredite, mas pelo menos não desacredite na força desse título e na força da simplicidade desse método que eu vou passar para vocês agora nessa palestra, nessa aula online. Então, vamos lá. Bom, eu vou pedir para vocês, inicialmente aqui, alguns favores. O primeiro favor é que anotem esse número 926, é um número muito importante. Pega papel e caneta, anota aí já, tá certo? E aqui a primeira pergunta para você. Você quer seguir realmente a carreira de programador? Você quer realmente seguir? E se você disse sim, então gostaria de dar os parabéns para você pela sua decisão. E o segundo, meus pêsames por tentar ou escolher seguir essa carreira. E o porquê? O porquê hoje eu tenho uma péssima notícia para você. Só que antes, deixa eu me apresentar, vocês já me viram aqui nas câmeras, mas enfim, eu sou o professor Felipe Fontoura, já sou programador há aproximadamente 2 décadas, empreendedor há 9 anos, já sou professor, tenho mais de 4.000 horas em sala de aula, já formei mais de 700 alunos na faculdade e atualmente eu toco o projeto Dev Samurai, como aprender a programar do zero ao avançado. E aqui está algumas fotos minhas na universidade, algumas outras palestras, um pouquinho aqui do meu currículo. Eu me formei em Engenharia da Computação em 2006 e nesse meio tempo, de 2001 para cá, eu tenho trabalhado em empresas de grande porte, como por exemplo o Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, o INPE, Empresa Brasileira de Aeronáutica Embraer e a Solvay, que é uma multinacional situada na cidade de Lyon. E também fundei aqui a minha própria empresa, que aliás tem que corrigir a minha palestra, que tem que colocar o logotipo dela. Mas enfim, o que você vai aprender aqui hoje? O que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai aprender a encontrar a empresa certa para você, sem que você precise estudar toneladas de materiais de TI e no final para concorrer com mais outros 50 candidatos pela mesma vaga numa faixa salarial de iniciante de 1.200 mais o vale transporte mais o vale refeição. E quem já está acompanhando vagas de emprego, quem já está pleiteando alguma coisa, mesmo que seja estágio, já sabe o que eu estou falando, que infelizmente é essa a realidade de muitos iniciantes, principalmente iniciantes. Bom, nessa aula também eu vou te mostrar como aniquilar de vez uma dúvida, que é uma dúvida muito cruel, do que estudar e parar definitivamente de se sentir confuso e sem foco, em frente a milhares de linguagens e tecnologias diferentes. E também uma maneira de conquistar o seu primeiro emprego na área, mesmo se ainda não terminou a faculdade, e um caminho interessante para que as pessoas perto dos 30 anos, que é uma idade também bastante crítica, migrem para a carreira de TI sem que passe necessidade em casa, porque afinal todas essas pessoas, principalmente nessa faixa, já têm certos compromissos. Eu sou casado, sei disso, tem certos compromissos que não podem faltar. E também para os mais experientes, o método possível para que você possa ganhar em dólar e viver em real. E aqui um aviso bastante importante de novo, que é um pedido meu, desliga tudo, que o conteúdo aqui que eu vou passar para vocês hoje é muito denso, tem que prestar atenção, fecha a porta, pega papel e caneta, um rascunho e presta muita atenção, realmente é muita coisa, é uma aula, não é nem uma palestra, é uma aula densa, é uma aula realmente muito importante, com vários conceitos que você talvez sequer imaginava que você poderia ter acesso na sua vida, tá certo? E aqui, fique até o final dessa aula, porque o terceiro fundamento que eu vou ensinar para vocês é o mais simples, porém que eu vejo o seguinte, praticamente 99,9% dos programadores erram na hora de implementar. Eu vou também fazer um convite VIP para vocês,
E eu também vou abrir uma sessão extra de perguntas e respostas na sessão remota, porque já que é só uma palestra, é uma palestra online, eu não posso atrapalhar os outros palestrantes. E também, se você ficar até o final dessa aula, eu vou entregar inteiramente grátis para vocês 10 modelos matadores de currículo para programadores, tá certo? Preparado? E aí, tá todo mundo preparado? Preparada? Então vamos lá. Por que isso é importante para você agora? Porque quase 100% das faculdades focam exclusivamente no conteúdo técnico. Ok, elas têm que focar, mas elas deixam completamente os estudantes despreparados por um mercado que hoje é um mercado totalmente voraz, é um mercado muito exigente, não tem mais desculpa, não tem mais aquela situação que, deixa só eu estudar uma coisinha aqui. Não, o mercado de TI, ele, vamos dizer assim, ele precisa evoluir, está evoluindo e precisa evoluir para um mercado extremamente concorrido e profissional. E também, e por isso que é importante você estar ligado nisso. A cada dia a gente tem novos frameworks diferentes nascendo. Aqui um exemplo, no momento que a gente está vivendo hoje, no mundo JavaScript. Praticamente você dorme e acorda no outro dia com um framework completamente novo. E eu estou recentemente agora desenvolvendo até um produto no framework chamado AngularJS, e praticamente eu tive que jogar o meu código fora, porque eu estava trabalhando na versão 1.0, para implementar a versão 2.0. Mudou tudo, tá certo? E é praticamente impossível você acompanhar todas essas evoluções quase que em tempo real. Mas é o que o mercado está exigindo, ele está exigindo muito. E o mercado também, como eu comentei, está cada vez mais exigente. Afinal, agora com a crise no Brasil, as empresas têm muitas opções de escolha, tem muita oferta. E para o iniciante está muito, mas muito difícil conquistar seu emprego na área. E aqui, se você duvida, alguns posts que eu retirei de grupo de Facebook, do grupo aqui do Front-End Brasil, do APDA, se você acompanha lá ou não, pessoas realmente com muitas dificuldades em conquistar o mercado de TI. Se você tentou se você já procurou vagas no mercado e você não é um expert na área, suprassumo, um cara a qual o Google poderia te contratar, você sabe o quanto tá difícil. E aqui também um post que eu retirei, que seria uma piada, né? Seria uma piada se não fosse trágico. Aqui, 25 candidaturas para essa vaga, para um salário de miséria, exigindo aí, claro que eu aumentei esse número, mas é para ser, vamos dizer assim, para chamar a atenção de 299 exigências diferentes. O cara tinha que saber até MATLAB, né? O cara tinha que ser o verdadeiro MacGyver. Mas enfim, é realmente complicado. Aqui também uma mensagem que eu recebi esses dias no inbox, né? Como eu tenho uma empresa, eu acabo abrindo vagas para outros programadores, é uma empresa bem pequena, mas eu também usufruo desse mercado de TI, e essa pessoa aqui, obviamente eu não vou revelar o nome, mas ela pedindo praticamente para trabalhar de graça para pelo menos conseguir experiência, tá certo? Para conseguir entrar na aula. Então isso aqui é só um grãozinho do mercado caótico que a gente está vivendo hoje, da situação realmente complicada a qual a gente está vivendo hoje, que é a situação que eu vou praticamente pegar na sua mão hoje e vou apresentar vários fundamentos num determinado método para que você consiga sair dessa situação atual e consiga realmente aproveitar. Legal? E para quem que é essa aula? Bom, se você está confuso e não sabe o que estudar, então essa aula, isso é para você. Se você busca novas oportunidades de emprego na área e só encontra oportunidades disfarçadas de escravidão, então isso é para você. Se você já terminou a faculdade ou tá cursando lá os finalmente, se não tem experiência, mas as empresas pedem isso, essa bendita experiência em todas as vagas, então essa aula é para você, porque eu vou ensinar como que você consegue romper essa barreira. Se você está perto dos 30 e quer mudar de profissão, trabalha, sei lá, em vendas, na área do varejo, enfim, então isso é para você. E se você quer o seu primeiro emprego na área de TI, isso também é para você. E também se você quer trabalhar num projeto bacana, seguir uma carreira e ser bem remunerado por isso, isso aqui também é para você. Só que antes aqui, algumas regras importantes, tá certo? Se você está aqui
buscando alguma coisa milagrosa, que tipo, aperta o botão e as coisas vão funcionar, né, vão entrar na sua cabeça, desculpa, essa palestra, essa aula não é para você. Se você está buscando alguma coisa aqui, um método mágico também para não levar a coisa a sério, buscando atalhos e coisas desse tipo, isso aqui não é para você. Se você está tentando conseguir algo muito fácil sem estudar nada, desculpa, realmente essa aula não é para você. E programadores também, como eu comentei, supra-sumo experts, a qual o Google poderia te contratar agora pelo nível seu de experiência e de conhecimento. Infelizmente, essa palestra não é para você. Tá certo? Claro que se você se encontra em um desses perfis, você está convidado a assistir minha palestra, mas depois não reclama, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Então, tema da palestra de hoje, como um funil de cozinha é o segredo para que em menos de 6 meses as melhores empresas de TI implorem por você. Sem que você precise estudar essas 299 tecnologias diferentes. E se você possui dificuldade em conquistar um emprego na área de TI, eu sei exatamente o que você está falando agora. Afinal, você talvez pode até estar me perguntando, pô, legal, né? Para você é fácil, várias empresas te implorando por que você trabalhe com ela, porque você já tem, sei lá, quase 2 décadas aí como programador, já passou por poucas e boas, mas enfim, né? Eu comecei um dia pelo começo, um dia eu comecei do zero. Então eu costumava me sentir exatamente dessa forma que você está sentindo hoje. A grande diferença é que eu segui em frente. Só que como eu segui em frente e fui batendo muito a cabeça no bom sentido e sentindo muitas dificuldades, hoje eu sei o que funciona e o que não funciona. Isso também aliado à minha experiência na área de empreendedorismo, que abriu realmente muito a minha mente para isso. Mas como eu comentei, o meu começo não foi nada fácil. Eu estava lá, comecei basicamente em 1998, tá certo? Quando o Google praticamente era um sistema de biblioteca em uma faculdade americana. Eu tentei começar programando com esse joguinho, acredite ou não, esse joguinho aí feito em Basic. Só que nessa época eu fiquei extremamente frustrado, porque eu não tinha uma escola, não estudava numa escola, num curso técnico, eu não tinha internet, eu morava na roça, não tinha basicamente amigos programadores, não tinha nada. A única coisa que eu podia contar com isso era um livro do MS-DOS e também um computador velho. Tá certo? E aqui tá a foto do meu computador. Aqui essa foto fui eu que bati, tá o meu pai lá com o computador, tá certo? A minha casa lá, eu bati isso aí lá distante, onde a gente plantava algumas coisas lá. E também tá aqui o meu cachorrinho Dino. 1 minuto de silêncio pro Dino. Legal? E eu lembro que nessa época, inclusive, eu fuçava tanto em computador que a minha família e alguns amigos meus que não sabiam muito sobre computador falavam até que eu era o MacGyver. E adivinha como eu comecei a trabalhar? O WIMP foi o meu primeiro emprego. E para conseguir esse primeiro emprego eu tive que ralar de verdade, estudar muito. Como eu comentei, não foi nada fácil. E adivinha como foi meu começo? Eu tive que praticamente trabalhar 1 ano de graça para que eu conseguisse depois, no final, uma bolsa de R$ 150, tá certo? Para R$ 150 seco para não ganhar nem o vale transporte. Então por isso que eu comentei que eu sei o que você está passando agora. Eu já realmente passei por isso, tá certo? E sei o quanto é difícil. Mas talvez você esteja se perguntando, legal, né? Mas e as más notícias que você falou? Bom, vamos lá. Então, as más notícias que eu tenho para todos vocês hoje. Todo programador que eu conheço adora tecnologia. Tá sempre antenado aí no mercado, novas linguagens, frameworks, tendências, enfim. O seu passatempo preferido, adivinha qual é? Isso mesmo, programar. E realmente não tem nada de errado com isso. Afinal, eu também já passei e passo várias madrugadas na frente do meu computador, antenado à tecnologia, sempre tentando evoluir, né? E afinal, são madrugadas até bem animadas, diga-se de passagem. E também é um assunto garantido aí na rodinha dos programadores aqui no bairro da minha cidade. Só que, pois é, você, eu e mais outros milhões de programadores indianos, chineses, americanos, o seu vizinho e até seu cachorro também amam fazer isso.
E tá certo que a vida poderia ser bem tranquila, com todo mundo amando tecnologia, programando, se a gente pudesse ficar comendo macarrão, jogando na internet de fibra e programando. Só que a parte chata é que uma hora a gente vai ter que trabalhar, tem que gerar dinheiro, né, até para as nossas necessidades. E também a sua mãe já está perguntando quando que você vai ajudar a pagar a conta de luz em casa. E se você já é casado, como eu comentei, como eu sou, já sabe que tem os tais compromissos do mês, tá certo? E é nessa hora que a realidade bate com força na sua porta sem pedir permissão. E lembra dos outros milhões de programadores que eu comentei? Então, eles também querem um lugar ao sol. E muitos estão na mesma situação. Mães, namoradas, esposas, todo mundo querendo satisfação do seu resultado e falando assim, meu filho, e aí, vai ganhar dinheiro com isso ou não vai? Só que é o seguinte, recentemente não, essa pesquisa aqui, ela é de 2014, né? A IDC, que é um instituto americano, estrangeiro, eu não sei se é americano, é um instituto estrangeiro, não brasileiro, catalogou e tentou estimou a quantidade de programadores ou de profissionais de TI que estariam dispostos como força de trabalho. Como assim? Eu vou colocar a tabelinha aqui para resumir esse texto. Então ela falou o seguinte, olha, tem lá pessoal da área que tem skill técnico, skill da área de TI, ou sabe programar não, sabe mexer no computador, é um cara esperto. Bom, tudo isso ela somou a 29 milhões de pessoas. E só da área de software developers, ou seja, pessoas que eram programadoras, desenvolvedores de software, 18 milhões e meio de pessoas. E eu não sei se você sabe ou não, né? Obviamente no mundo aí a gente tem centenas de países, mas toda essa galera seria o suficiente para colocar todo mundo no Chile. É equivalente à população chilena, tá certo? Que é aproximadamente, nesse momento que eu tô vendo hoje, 18 milhões e 300 mil pessoas. E você fica se perguntando, né? Legal, então é realmente uma multidão, né? A gente poderia criar um país inteiro chamado Programolândia. Não sei se ficou legal isso, só de programadores e todo mundo. E como eu comentei, seria realmente muito legal se a gente não tivesse que passar por determinadas situações ou se preocupar com o bendito do dinheiro. Por quê? Porque a lei da oferta e da procura, ela é muito carrasca. E para resolver isso, você vai tentar estudar como louco para no final encher um currículo de linguiça e ficar sem emprego, ficar aí com o bolso furado. E quem está passando por isso, quem está infelizmente desempregado ou está tentando migrar de área, sabe que realmente isso é complicado. Por mais que a gente veja aquelas reportagenzinhas interessantes do Jornal da Globo que fala que, olha, entre para o mercado de TI, que eu até desconfio que essas reportagens sejam até gravadas. Mas enfim, é complicado. Bom, talvez você esteja pensando então, legal, então a solução é estudar mais. Mas será que é essa a solução? Bom, isso eu acredito, tá certo, que poderia funcionar bem em 1960, né, quando eu tinha realmente a tecnologia era muito escassa. E para conseguir ter acesso a essa tecnologia, eu tinha que estar em uma universidade ou um centro de pesquisa que a verba dele daria para comprar o Brasil de porteira fechada. Então você poderia ter cientistas e grandes máquinas trabalhando com isso. Então essa própria dificuldade de mercado, essa própria dificuldade tecnológica já meio que limitava o mercado. Então para ser reconhecido você tinha que e esse só é bem maldoso, precisava conhecer muito sobre computação e estar em constante atualização. Tá certo? E aqui, para poder tentar explicar de uma forma melhor, eu vou fazer um gráfico ilustrativo da situação que acontece hoje. Então a gente tem basicamente aqui dois eixos, o eixo vertical, o eixo horizontal, em que eu tenho tecnologia e tempo. E é óbvio que você sabe que a tecnologia ela se desenvolve de uma forma exponencial, ou seja, ela começa de uma forma muito lenta, mas depois ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Vide aí os exemplos dos processadores. Cada ano vai aumentando cada vez mais e mais potência. E é fácil de explicar porque todo ano, né, todo momento, os caras que inventam toda essa tecnologia, programação, framework, etc., ele não vai ficar reinventando a roda. Ele vai aproveitar o que eles utilizaram do passado. Isso é ciência. O cara vai lá em ombros de gigante fazer. Não vai ser bobo
tentar ficar inventando a roda. Mas enfim, vamos imaginar então uma situação, como eu comentei, um gráfico ilustrativo. Então a gente tem aqui, eu mapeei algumas décadas. Década de 60, década aqui então de 70, a outra década aqui então 80, logo eu tenho a de 90, eu tenho aqui então a virada do século, tenho aqui hoje, adiantei aqui alguns anos, e vou ter o amanhã. Se você começar a perceber essa linha de tecnologia ou a quantidade de tecnologia que está sendo criado, ela está realmente tendendo ao infinito. Por quê? Porque isso é uma curva exponencial, é a natureza de uma curva exponencial. Ou seja, o tempo vai ficando cada vez, vai tendo cada vez mais tecnologia, tá certo? Por uma quantidade fixa de tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, olha só, a quantidade de tecnologia inventada, sei lá, na década de 70, por uma quantidade fixa de ano. Então você vai começando a perceber que você realmente tem uma dificuldade, porque dado um momento, o que, que acontece? Você tem uma disparada da quantidade de tecnologia, vamos dizer assim, gerada na humanidade. Se você fizer qualquer pesquisa, por exemplo, você vai perceber que a quantidade de informação gerada na última década é equivalente ou é muito maior que toda a informação gerada na humanidade até agora. Então, realmente, isso é uma situação caótica, como, por exemplo, você está vendo aqui essa progressão dessa curva exponencial. Então você vai percebendo que realmente por uma quantidade fixa de tempo, ou seja, as décadas ali, você tem um aumento exponencial da tecnologia, como eu mostrei nesse gráfico ilustrativo. E por consequência, o que isso acontece? Eu não estou falando que isso é ruim do ponto de vista evolutivo da humanidade, mas do ponto de vista para a gente que trabalha com tecnologia, você vai ter um excesso de tecnologia, óbvio. Você também, como você tem agora um mercado gigante chamando a atenção de todo mundo, se essas pessoas não se diferenciam, você tem um excesso de mão de obra, tá certo? Ou seja, muitas opções igual no mercado. Todo mundo praticamente tentando possuir o mesmo conhecimento e não tendo diferenciação alguma, tá certo? Agora, muita atenção, que isso é importante, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do negócio. Você vai escutar eu falando muito essa palavra aqui, negócio, cliente, então eu já faço as pazes com esse jargão, tá certo? Então, todo mundo aqui falando a mesma coisa. Só que quando você fala a mesma coisa, quando você tem o mesmo produto na visão do negócio, do cliente, você vai ter que ser diferente, porque você precisa comer. Então, você precisa fechar aquela vaga de salário, aquela vaga de emprego que você está tentando faturar o seu salário, tentando ser freelance, conseguindo o próximo job, com a próxima agência, se você tem uma empresa, enfim. Você praticamente vai ter que brigar para conquistar esse mercado, porque lembra, né, as contas estão batendo, as contas estão chegando e você precisa pagar essas contas. Então, o que acontece? Vai acontecer um efeito de commodity, né? Ou seja, todo mundo vai começar a nivelar o preço por baixo, porque a única diferenciação sua na visão de um leigo que na área de negócio vai ser o seguinte: preço. Ele vai para o cara mais barato. É a mesma coisa que você está tentando comprar arroz. Claro que você não vai comprar um arroz estragado, carunchado, mas você vai pegar uma faixa de qualidade de arroz e você vai procurar o mais em conta. Se talvez aquele fornecedor não esteja criando nenhuma diferenciação, está vendendo arroz branco para você, que você consome todo dia, o que você vai fazer? Você vai procurar preço. Então, esse, de uma forma geral, é o efeito de commodity. E com isso, qual que vai ser o próximo ciclo? Para o programador que não tem diferenciação, vai ser mais um programador, tipo PHP, Java, C Sharp, não importa a tecnologia, mas na visão do negócio, não vai ser um programador com diferenciação, ele vai ter que baixar o preço de novo. Como ele vai conseguir agora pegar mais serviço, o cara do lado também vai ter que baixar o preço até chegar a níveis inaceitáveis, como talvez esteja acontecendo com você agora. E talvez você esteja até falando o seguinte: ó, isso aí, cara, até entendo, mas você está falando balela, você está falando bullshit. Porque eu sei ser diferente, eu sempre vou estar atualizado, tá certo? Será, realmente? E, afinal, quem nunca viu, como eu comentei, essas reportagens aí do Jornal da Globo, falando que o mercado de TI realmente faltam vagas, e realmente faltam vagas, mas faltam vagas para um grupo
muito específico de profissionais. Aquele grupo que são os grupos dos experts. Porque se você chegar lá, vamos dizer assim, tentando concorrer a uma vaga, né, com esses caras, certamente você vai ter problema, porque você não tem diferenciação por conhecimento. Só que é isso que eu vou mostrar nessa palestra para vocês hoje, que, né, essa aula online. Se você utilizar esses 4 fundamentos, você vai, na visão do cliente, ser também comparável. Você vai ter uma chance e com isso você vai conseguir também pleitear de vagas simples a vagas complexas, claro, de acordo com a régua do seu conhecimento. Você não vai chegar lá como um charlatão prometendo mundos e fundos. Então, vamos lá. Só que, lembra que eu comentei com você? A tecnologia, ela está tendendo ao infinito, ou seja, a quantidade de tecnologia gerada pela humanidade. E a não ser que você seja o Neo da Matrix, você vai ter que praticamente tentar beber água de um hidrante. É praticamente impossível. Então, se muita gente ficar atualizado, como que você consegue ser diferente? Se o seu único patamar de diferenciação perto do mercado, do negócio é conhecimento e você não consegue ser diferente, como é que você consegue então se diferenciar? Como é que você consegue ser incomparável para aquela pessoa que vai te contratar? Bom, eu já passei por essa fase e tô aqui para te ensinar como eu consegui sair desse abismo, tá certo? Até vou contar uma historinha para vocês de como eu consegui sair dessa situação. E por incrível que pareça, essa situação aqui, um simples funil de cozinha pode te explicar, tá certo? Imagine como um funil, tá certo? Que você coloca ele debaixo da chuva, de um líquido qualquer, sei lá. Você vai colocar ele com a boca para cima, tá certo? Só que agora eu vou pedir para que você imagine que em vez desse funil estar captando chuva, água, enfim, ou um líquido qualquer, ele vai estar captando oportunidades do mercado, tá certo? E você, obviamente, como você não quer perder essas oportunidades, você vai colocar a boca desse funil para cima, né? Afinal, você quer captar isso. E não para baixo, porque a hora que você colocar para baixo, o que vai acontecer? Você vai ter menos água, menos líquido, menos oportunidade, tá certo? Agora eu vou pedir para que você meça a boca desse funil com esses critérios: exposição e conhecimento, tá certo? Então, a boca, a parte de cima desse gráfico funil, vamos assim dizer, é a exposição, e a boca de baixo é o conhecimento. Se você fizer isso aqui, né, ou seja, quase não tem conhecimento e tem uma alta exposição exagerada, você vai estar sendo uma pessoa desonesta, um charlatão. Se você tem esse processo que é um autoconhecimento e não sabe se expor da maneira correta, ou não tem nenhum tipo de processo de exposição ou diferenciação, você não vai estar sendo uma pessoa inteligente do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de money, business. E, ao contrapartida, se você pegar o conhecimento que você tem hoje e ofertar da forma correta para o mercado correto, você vai ter uma exposição inteligente, tá certo? Vamos fazer aqui, então, um pequeno teste com você. Vou aqui mostrar algumas fotos. Você conhece esse cara aqui? Não sei. Alguns dessa aula conhecem. Esse outro aqui. Agora, esse outro aqui, você conhece? Bom, só abrindo parênteses, ele é o escritor da obra de arte chamada The Art of Programming Computing. Eu tenho essa coleção e admiro muito esse professor. Agora vamos fazer um outro teste. Você conhece esse cara? Esse outro aqui? E esse outro, você conhece? Bom, vamos lá. De um lado, eu tenho os gênios da computação. E do outro, eu tenho os gênios do negócio. E é claro que a gente não pode comparar, porque um tem uma filosofia e o outro tem outra filosofia. E também, obviamente, os negócios, as empresas usufruem, né, da ciência. Eu não estou descartando a importância da ciência, pelo contrário. Só que o que você não pode fazer é tentar seguir o padrão ciência buscando resultados financeiros de negócio. Por quê? Porque o padrão de cientista é um. O padrão de negócio, padrão de dinheiro, padrão do ganhar dinheiro e ter o resultado financeiro medido com dólares é outro. Então eu te pergunto, qual é o modelo que você gostaria de adotar?
Se é o modelo de gênio da computação, legal. Você deve então seguir aí, seguir a linha acadêmica, né? Estou falando isso aqui mais a nível Brasil, claro que o nível aí, universidades americanas é mais tranquilo você conciliar isso, tem até uma sinergia muito mais interessante entre a academia as empresas, mas enfim, se você quer seguir, então, ser um gênio da computação, segue em frente. Vai ser um cientista. Agora, não dá para você ser cientista trabalhando no modelo científico acadêmico buscando resultados da área de negócio. São coisas incompatíveis. Você tentando medir uma unidade diferente da outra, tá certo? E aqui o que acontece? Certamente você tem já esse lado cientista, porque foi o que você veio aprendendo ao longo do tempo, tá certo? Só que a grande maioria das universidades, como eu comentei, do próprio mercado, não exploram esse outro lado negócio, tá certo? E esse aqui vai ser o tema da palestra de hoje, que eu vou ensinar a vocês uma fórmula que eu chamo 3M mais C igual a S. Fica tranquilo que não é nada difícil, tá certo? Que significa mercado, marketing, mídia e conhecimento para obter o sucesso. Porque pensa o seguinte, de nada adianta todo o conhecimento do mundo se você está no mercado péssimo, fazendo o seu marketing errado, usando a pior mídia para divulgação possível. Tá certo? E a partir de agora eu vou ensinar esses exatos 4 fundamentos que farão com que você receba todos os dias no seu e-mail as propostas profissionais mais tentadoras da sua vida. E o seu maior problema vai ser escolher qual proposta aceitar, tá certo? Então, preparados? Legal? Então pega papel e caneta aí, vamos começar a anotar o conteúdo de hoje desses 4 fundamentos. E eu sei que nesse momento tem muita gente aí até olhando torto, falando até duvidando. Mas para quem está duvidando, eu peço então, eu não peço para que você acredite, mas eu só peço pelo menos que você não desacredite até o final da palestra, até ver o potencial desses 4 fundamentos trabalhando em sinergia, trabalhando em conjunto para que você consiga ter uma melhor exposição adequada, tá certo? Afinal, essa palestra aqui online, ela é gratuita. Claro, não estou entregando qualquer conteúdo por ser gratuita, mas eu estou falando que a assistir até o final, você não vai estar perdendo dinheiro, etc, etc. Mas vamos lá. Então, primeiro fundamento, mercado. Como eu comentei, de nada adianta todo o conhecimento do mundo se você está no mercado péssimo. Tá certo? Só que a gente vai alinhar aqui primeiro o que é mercado, porque eu não sei como está o pessoal agora que está assistindo, se tem uma visão clara do que é mercado. Mas mercado, na minha definição, que não é uma definição científica, é uma definição puramente prática, é a troca consecutiva de dinheiro por bens que agregam valor ao indivíduo ou um aglomerado ou empresas. Tá certo? Então a gente vai imaginar aqui o Pedro e a Maria. Tá certo? O Pedro tem dinheiro no bolso e a Maria tem alguma coisa que pode trazer benefícios para o Pedro. Consequentemente, como ele está de olho nisso, tá certo? Nesse objeto, nesse serviço, esse produto ou serviço, ele tem um desejo. Então ele escolhe fazer uma compra. Agora a Maria, ela também tem as suas necessidades. Por consequência, ela tem alguns desejos, tá certo? Que são desejos que trazem claramente benefício e que o José, por exemplo, tem algum produto, algum serviço, ou sei lá, alimento, enfim. Então ela faz uma troca. Então o José, que é esse rapaz aí que a gente está vendo, tá certo? Só um aviso, os nomes aqui são meramente ilustrativos. Não tem menção a ninguém da plateia, mas vamos lá. Ele também tem necessidades e por isso ele tem alguns benefícios. Então a gente poderia mensurar ou pensar no mercado como se fosse grandes rios ou fluxos de dinheiro, literalmente rios de dinheiro, claro, só que é um rio virtual, tá certo? Então, no mercado, né, a gente tem 4 grandes rios. E devido a essa percepção de valor, que no caso é oferta e demanda, como eu acabei de falar para vocês, de produtos e serviços, o mercado possui um fluxo, né, possui mais fluxo que o outro, ou é um mercado mais pobre ou mais rico. E aqui eu estou falando de trabalhar no mercado correto, porque não adianta você chegar lá,
trabalhar numa empresa a qual ela atua no mercado pobre e querer ganhar seu salário altíssimo, porque a empresa não tem capacidade de te pagar. Não adianta você ficar lá esperneando, ficar bravo com o chefe ou ficar reclamando no corredor que você ganha pouco, porque simplesmente o mercado que você está trabalhando não é um mercado pagador, não é um mercado que é rico. Então a primeira coisa que você tem que fazer, e a sorte que você está no mercado de TI, que é um mercado que tem uma grande capilaridade, aí você pode trabalhar de A a Z, no segmento de mercado de A a Z, não estou falando do mercado web, front-end, back-end, não é isso, é um mercado a qual a TI vai entregar alguma coisa. Bacana? Então, como eu comentei, a premissa básica é você tentar buscar um mercado rico, para que você tenha um potencial, para que você tenha pelo menos uma chance de você conseguir receber ou ganhar bem por isso. E aqui, quais são os 4 grandes mercados? Primeiro, o mercado do ganhar dinheiro, obviamente é um grande mercado. O mercado da saúde, relacionamento e entretenimento. E aqui alguns exemplos. Primeiro, bancos, seguradoras, financeiras, consultorias na área da saúde, emagrecimento, esporte, medicina, comida, relacionamento, redes sociais, sexo, mães e filhos, amizades, na área de entretenimento, viagens, games, hobby, brinquedos e, claro, também uma área de infraestrutura. E esse grande mercado, ele funciona assim porque isso está ligado diretamente a pessoas. Alguém aqui na plateia já estudou lá a pirâmide de Maslow, sabe o que eu estou falando, mas as pessoas têm desde necessidades básicas, que são necessidades fisiológicas, até necessidades de autorrealização. E como pessoas usufruem do dinheiro ou o dinheiro usufrui de pessoas, a gente está praticamente falando a mesma coisa. E a escolha do mercado vai decidir, como eu comentei, se você vai ganhar bem ou mal. Porque escolher o seu mercado, então, é tão importante. Porque com o mercado previamente escolhido, como eu comentei para você, você vai definir melhor a tecnologia a qual você vai focar, trabalhar naquilo que realmente gosta, deixar de se importar com o que os outros falam, ter ânimo todo dia para levantar da cama, por consequência ganhar melhor em um mercado rico. Só que ninguém vai te contratar, o mercado não vai querer você, ao menos que você consiga criar essa entrega, você não consiga gerar valor para outra pessoa ou essa outra empresa. Por quê? Porque ninguém vai te pagar só porque você é um cara legal ou tem os olhos azuis. Eles vão, de uma forma egoísta, falar o seguinte: caramba, então se eu conseguir investir X, eu vou ganhar Y. Então você precisa ficar muito esperto com isso, porque a maioria dos programadores tem muita dificuldade em pensar dessa forma, porque eles querem estudar a tecnologia da moda, e como eu comentei, não tem nada de errado com isso, só que não adianta então você ficar aí só estudando tecnologia da moda, sem colocar em prática em nenhum mercado, não tem nenhuma aplicação prática, e depois ficar reclamando, falando que você não ganha dinheiro. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos sincronizar. Então, o que é valor? É tudo aquilo que você agrega de uma forma direta ou indireta com o seu serviço. E essa definição aqui cabe bem para programadores. Que qual é o serviço? Né? Transformar o que tem aqui em programa. E para ficar mais ilustrativo ainda, vamos pensar então numa caixinha, que eu coloco uma moeda, ela sai 2, coloco 2, ela sai 4. Então, brincando aqui, né? Quem não quer essa caixinha? Mas aqui está uma outra caixinha. Eu coloco 2 moedinhas, ela sai 1 e você já conseguiu perceber. Só que nas empresas, essas caixinhas que colocam moedinhas são pessoas. E obviamente, essas empresas, o mercado valorizam as caixinhas que agregam valor. Tá certo? Ou seja, aquelas caixinhas que entram alguma coisa e sai muito mais do que entrou. Por quê? Porque dentro de um projeto, por exemplo, você tem uma cadeia, né, de agregação de valor. São profissionais que eles vão entrando e gerando demanda para o outro, criando uma relação muito clara de cliente e fornecedor. E você, a partir de agora que você sabe dessa relação entre cliente e fornecedor, em que você, dado momento, vai ser fornecedor de alguém e dado momento vai ser cliente de alguém, precisa ter muito clara na sua cabeça essa questão da caixinha. Aquela caixinha que eu coloco uma moeda e solto 2. Pelo simples fato, se você desligasse, se você fechasse essa janela agora, dessa palestra, dessa aula, você já iria ganhar, já iria ser um profissional, vamos dizer assim, muito diferenciado dos outros, porque a grande maioria sequer pensa nisso. E como eu comentei, eu vim ter essa percepção depois de bater a cabeça. Óbvio que eu não nasci sabendo disso daqui. Então, como nós
profissionais da área de TI, a gente consegue agregar valor. E aqui está a resposta, resolvendo problemas reais, tá certo? E aqui eu vou colocar um exemplo para que possa ficar bem claro. Aqui vou colocar aqui a rotina de um programador qualquer. Hoje eu abri a ferramenta de programação da empresa e fiquei procurando por rotinas lentas no sistema. Então, sei lá, o cara abriu o Eclipse, abriu o Visual Studio, abriu lá o Profile lá da ferramenta, ou New Relic, sei lá, enfim. Ele abriu e ficou procurando coisa lenta porque ele acredita que ele fazer esse trabalho dele e corrigindo rotinas lentas do sistema vai melhorar esse sistema. Por quê? Porque vai melhorar a experiência do usuário e tudo mais. Mas vamos então reescrever isso daqui com uma ótica, com uma visão um pouquinho diferente da visão de agregar valor, com uma visão clara na mente de agregar valor. Vamos lá. Hoje conversei com os clientes para saber quais são as telas mais acessadas. Verifiquei nas estatísticas de acesso e, baseado em seus dados, eu melhorei a velocidade das telas que trazem mais dinheiro à empresa onde trabalho. E aqui eu até coloquei, até grifei em vermelho para que você possa verificar. E se você verificar, basicamente você fez o mesmo trabalho da situação anterior. Só que essa agora você colocou uma visão, que é a visão de agregar valor, que é aquela visão da caixinha. Eu entrei uma moedinha de tempo, eu fiquei X minutos ou X horas fazendo isso e consegui gerar 2 moedinhas. Ou seja, eu consegui gerar dinheiro para a empresa a qual eu trabalho. Por quê? Porque agora os clientes estão mais felizes, o comercial está agora dando tapinha nas suas costas e o marketing vai pegar todos esses clientes felizes e vai colocar nas propagandas e vai falar aos 4 cantos aí que a sua solução da empresa onde você trabalha é a melhor. Você conseguiu perceber então aonde está a diferença? E aqui uma dica se você ainda não conseguiu sacar isso. Procure sempre estar ligado ao negócio da empresa que você trabalha. Porque é o seguinte, se você trabalha, por exemplo, numa empresa de seguros, vou aqui falar uma, Porto Seguro, tá certo? Procura ficar ligado ali nas rotinas administrativas também sobre o que é seguro, o que é a policy, né? Conhecer o cliente do seu cliente ou o cliente da empresa a qual você trabalha. Porque como funciona a cabeça de uma empresa? Como que você é valorizado? De novo, vamos montar aqui um gráfico em que eu tenho 4 grandes áreas, da área mais quente, que é a vermelha, da área mais fria, em que a área mais quente é a área estratégica e a mais fria é a área operacional. Se você começar a se ligar para essa área estratégica da empresa, tá certo? Você vai começar a ser visto por essa empresa como um cara muito valioso, porque você gera resultado direto para essa empresa. Lembra, você não está trabalhando no modelo, vamos dizer assim, científico, acadêmico, de gerar papers e tudo mais, conhecimento para a humanidade. Você está num resultado, né, nos jogos vorazes, que é o quê? Gerar resultados financeiros para sua empresa. E se você conseguir fazer isso, claro, de uma forma ética, de uma forma que agrega valor para todo mundo, para toda uma comunidade, você vai começar a ser visto melhor, bem visto por essa empresa. Ou seja, você ir seguindo para essa situação, para a parte do núcleo mais quente, que é a parte estratégica. Você vai começar a procurar estar no baile e não ver no baile do lado de fora. Tá bom? Mas se você ainda não está num bom mercado, né? Ou não está numa empresa de ponta, como que você pode escolher? Porque tudo isso que eu comentei vai funcionar bem se você já está numa empresa legal, numa empresa até, sei lá, pequena, né? Porque você pode agregar valores. Mas, enfim, se você não está indo no mercado de TI, ou se você está no mercado de TI, trabalhando numa empresa, mas quer também buscar outras empresas, como que você pode escolher ou refinar a sua escolha? E aqui, vamos usar o exemplo de novo dos rios, só que vamos pensar no rio número 1, que é o rio Amazonas, um rio gigante, um rio largo, ou então um córrego que passa aí na sua cidade. Qual o rio que você gostaria de pescar? Certamente, se você for uma pessoa minimamente esperta, como você é muito inteligente, você vai querer estar pescando no rio Amazonas. Tá certo? Ou seja, você vai querer estar num grande mercado. Só que a ideia é o seguinte, você não é a única pessoa que vai querer estar lá, porque quanto maior o mercado, maior é a concorrência. Então, só que aqui funciona uma dica esperta, que é o quê? Para escapar dessa concorrência, você deve se especializar. Ou seja, você vai escolher dentro desse grande rio
um afluente. Ou seja, para escapar dessa concorrência, você deve se especializar em um nicho. Só que o detalhe, num nicho suficientemente lucrativo e que tenha relevância. Senão você vai estar lá pescando num córregozinho que passa um peixe por dia e isso não vai matar a sua fome. E como é que você faz isso? Você provavelmente está com esse bloqueio hoje. Você está aqui de um lado, olhando para o mercado, está tudo muito confuso, está tudo muito complicado. Você olha aquele aglomerado de empresa, é um grande aglomerado, você não acha nada. É a mesma coisa que tentar ver uma floresta por uma foto de satélite, é só um borrão verde, tá certo? Então você tenta entrar nesse mercado e como você não consegue penetrar nesse mercado porque você tem muitas dúvidas, o que acontece? Você vai ter essa frustração. Você não consegue, porque tem uma barreira mental, uma barreira que te impede de fazer isso. Aqui o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai escolher, baseado na sua paixão, habilidade, o que o mercado pode servir, né? Quais são as empresas que têm demanda para essas duas coisas. Por exemplo, se você é um cara que você é apaixonado para a área de games e você tem uma certa habilidade em criar jogos, você vai então, magicamente, adivinha, procurar nicho de empresas a qual sejam produtoras de games. Tá certo? O que não dá é você ficar olhando as ofertas de emprego, as vagas de emprego e ficar tentando se adaptar àquilo. Porque isso vai criar muita frustração na sua mente, isso vai deixar a sua mente muito confusa, porque você não vai ter um objeto claro de escolha. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Por consequência, você vai ter, em vez de dúvidas, muitas certezas. E como é que vai funcionar esse processo? Você vai, baseado, refinando o que você gosta ou não, você vai determinar algumas empresas a qual você vai trabalhar. Então você vai escolher a empresa A, B, C e D, nome mesmo, tá? Nome, endereço, e você vai levantar um dossiê dessas empresas. Você vai deixar guardado esse dossiê que vai servir para o próximo fundamento, tá certo? Isso daqui é o seguinte, além de facilitar a sua escolha, vai evitar muito desperdício de energia. Porque pensa o seguinte, pensa que você é um peixinho, você está num grande lago, usufruindo de toda essa comida em abundância, você pode nadar tranquilo, você pode nadar lá no seu grande lago, mar, sei lá onde você esteja, só que obviamente, como eu comentei, como você, outras pessoas também vão estar usufruindo desse grande mar, desse grande rio. E provavelmente vão ser pessoas com muito mais conhecimento, ou se você é uma empresa pequenininha, empresas muito maiores. Se você é um freelance e está tentando competir num grande mercado, aí, por exemplo, de SAP, né? Ou de RPs. Junto com você vai estar uma outra empresa gigantesca, que é esse grande peixão. Então pensa o seguinte, esse peixão quer te engolir. Tá certo? Porque ele quer dominar esse mercado, ele tem lá, ele tem força. Então, o que você pode fazer agora? Você tem basicamente duas escolhas. Ou você come igual um louco e vira um grande tubarão, só que isso vai demandar muito tempo e energia, ou então você vai migrar para um rio menor, um rio mais adequado. Você vai diminuir esse rio, porque dentro desse rio você vai ser o tubarão desse laguinho, tá certo? E isso é uma estratégia muito mais interessante. E quando eu falo em diminuir o lago, significa o quê? Ser muito mais específico. E quanto mais específico você for, maior a chance de você ser o especialista daquele nicho. Por consequência, você vai se diferenciar, porque você vai ser lembrado frente a outros especialistas. Especialista não, a outras pessoas que simplesmente são o clínico geral. Você vai ser o cardiologista e os outros caras vão ser o clínico geral. Tá bom? E aqui alguns exemplos, então, para que a gente consiga fechar isso aí. Eu coloquei aqui um exemplo do que seria certo e o errado. Então, se você de repente estiver pensando em ser simplesmente um programador PHP, talvez seja a hora de você pensar, por exemplo, em se especializar. E aqui uma dica, por exemplo, você vai ser um especialista na ferramenta WordPress, que é uma ferramenta que utiliza o PHP, só que para moda, porque é um segmento de mercado, né, do ramo ali de hora tá em relacionamento, hora tá em entretenimento, enfim, é um ramo dentro da pirâmide de Maslow lá mais em cima, né, importante, rico, principalmente se você se especializar aí em sistemas para websites, para empresas de moda. Porque você vai criar plugins, você vai criar facilidades, você vai entregar uma solução muito mais próximo do seu cliente do que o seu outro colega, que é simplesmente um programador
da tecnologia X, eu estou usando aqui PHP só para dar um exemplo mais real, mas que ele vai ter que estudar tudo que você já domina. Em contrapartida, você não vai tentar ser o clínico geral, tentando estudar tudo, você vai se especializar em uma coisa. Aqui um outro exemplo, games, por exemplo, ser um criador de jogos puzzle para celular, porque todo mundo hoje tem smartphone, a gente tem milhões de pessoas com smartphone, e todo mundo quer, na hora do metrô, do ônibus, etc., distrair, na hora do consultório, enfim, tirar a mente daquele processo de ficar demorando. E daí a chance dela abrir um jogozinho puzzle, que é aquele quebra-cabeça, é alta. Então a chance dele usar o seu game é alta. Por quê? Porque esse game ele também é muito mais simples de fazer, visto aí, por exemplo, a jogos do PlayStation 4, um Halo, sei lá, enfim, que usam engines muito mais sofisticadas. Você vendendo baratinho esse jogo, né, sendo um produtor independente de games, você pode ganhar muito mais do que se trabalhasse numa indústria aí tentando criar um jogo, sei lá. Hacker, por que não ser um especialista em segurança em comércio eletrônico? E aqui, então, o mapa de implementação, o mapa prático desse primeiro fundamento. Lembre-se que tem mais 3 e você também vai ter todos aqueles bônus, todos aqueles prêmios a completar a aula, a palestra de hoje. Então, o que você vai fazer? Você vai, então, mirar numa determinada empresa. Por quê? Você vai mirar um determinado nicho. Então você vai escolher a empresa. Vou escolher, quer trabalhar no Nubank? Então tá bom, você vai trabalhar no Nubank. Quer trabalhar na empresa Google? Então na empresa Google. Eu quero trabalhar no escritório de contabilidade aqui da esquina da minha casa. Ótimo, você vai escolher então o escritório de contabilidade. Só que você vai fazer o quê? Como você já sabe disso, você vai agregar valor a um conhecimento especializado naquela área. Você não vai entregar qualquer coisa. E aqui também, eu costumo abrir um parênteses, costumo perceber que tem muito iniciante também que acaba ficando confuso. Ele acha que ele tem que ser um cara lá, o grande expert para conseguir pelo menos entrar na área de TI. Ao contrário, tem muita empresa que são empresas pequenininhas, como eu comentei, com um pequeno escritório de contabilidade, que precisa de muita automação, principalmente em planilha. Não sei se você sabe, você que é iniciante ou mexe pouco no Excel, o Excel tem um script que você pode criar automações em planilha. Quem que usa planilha hoje? Toda empresa que eu conheço usa planilha. Desde as mais pequenininhas, que usam planilha para tudo, até as grandes que usam para fazer relatórios e tudo mais. Então tá aí, por exemplo, só pelo simples fato de você se especializar em criar planilhas inteligentes, já abre um espectro de mercado para você, como, por exemplo, pequenas empresas aí da sua cidade, tá certo? Só que o seguinte, a gente tem um pequeno problema agora. Não significa que você quer trabalhar naquela empresa, que aquela empresa quer você. Tá certo? Então, ela não precisa de você. Então, o que você precisa fazer é ter certeza que o outro lado perceba o seu valor. E isso encaixa agora no segundo fundamento, que é o marketing. Tá certo? E aqui, falando desse segundo fundamento, eu vou te explicar, antes de tentar explicar o que é marketing, eu vou explicar para você o que não é marketing. Porque aqui, pelo desconhecimento, e eu também pensava dessa mesma forma, eu achava que esse negócio de marketing era coisa tipo assim, de charlatão. Era cara que tentava enganar, cara que queria o seu dinheiro fácil, e isso foi verdade por muitos anos, porque o marketing é uma ferramenta muito poderosa de convencimento das pessoas. Porque pessoas, por incrível que pareça, são totalmente previsíveis. Então, se você utilizar a ferramenta certa de marketing, você vai perceber que você pode influenciar muita gente. E você pode, de repente, usar uma faca. Vou dar um exemplo aqui de uma faca para cortar alimento e fazer comida para muita gente, né, num projeto social, por exemplo, ou para sua família, ou você pode usar a faca para outras coisas que não são tão legais. Então, você percebe que o problema não é a faca, o problema é o uso que você faz dela. Só que, felizmente, devido também a todo mundo estar conectado em rede social, os caras que querem enganar duram pouco. Ou seja, as pessoas que realmente querem entregar alguma coisa que valem a pena para o mercado, que acham que é importante para outras pessoas, vão usar marketing da forma certa. Ok? Então vamos lá, o que não é marketing? Isso aqui não é marketing. Vendedor, sei lá, vendedor de colchão, tentando falar que molas ensacadas é a última coisa do mundo, que você precisa de molas ensacadas, senão você vai ser a pessoa com... Não, isso não é marketing. Propagandas chatas ou aquelas banners que você vê lá, outdoors e tudo mais que não tem nada a ver com você, ou então você tá lá escutando seu Spotify, você adora rock,
metal e aparece lá a playlist sertaneja. Isso não é marketing, tá bom? Marketing é muito mais do que isso, porque marketing envolve estratégia, psicologia, tá certo? E como eu comentei, as pessoas se acham muito espertas, mas pessoas são pessoas. E, né, a psicologia está aí para provar. Então, os conceitos que você vai aprender aqui hoje são usados desde grandes corporações até para marketing pessoal. Então, se você acha isso importante, se você quer ser lembrado antes do seu concorrente, do seu competidor, que é o seu amigo que está aí do lado, você precisa saber disso agora. Então, lembra do esquema de implementação? Então, o que você tem agora? Você vai, então, ter uma estratégia de comunicação do outro lado, para que aquele outro lado possa enxergar os seus valores, para que você possa ter esse valor percebido. Porque se do outro lado nem se interessar por você, você pode ser o melhor cara do mundo, o cara mais esperto, o cara com o maior conhecimento do mundo, só que do outro lado não vai te valorizar. Simples assim, tá certo? E aqui qual é a primeira lição do marketing? A primeira lição para que você consiga fazer o outro lado te reconhecer é conhecer o outro lado. Como assim? Você vai praticamente ver o que ele vê, escutar o que ele ouve, pensar com a mente dele, viver como ele, ou seja, estar em tudo. E aqui um erro crasso, um erro que todo programador faz. Bom, eu vou ler aqui de novo para você. Pensa que sou eu tentando vender um serviço para alguém aí, tá certo? Tentando convencer o meu chefe de alguma coisa. Meu chefe é leigo na área de TI. Eu irei criar um site responsivo feito em Bootstrap, que é um framework muito difundido no GitHub para criar um website em um servidor cloud, onde será capaz de escalar para muitos e muitos usuários em uma estrutura horizontal. Além disso, iremos criar um banco de dados NoSQL com baixa latência de leitura e até de escrita e ainda reforçar tudo isso com um sistema em cache. Agora um minuto de silêncio. Para e pensa. Como que do outro lado essa pessoa tá pensando? Pensa na cabeça dessa pessoa que não sabe. Se ela não sabe nem o que é banco de dados, se ela não sabe nem o que é isso, como que ela vai saber o que é NoSQL? Tá certo? Vai ser. E eu não sei, por exemplo, se você já deu palestra ou não, mas para mim que dou palestra, subo lá no palco, por exemplo. Aqueles dispositivos que mudam o slide sozinho, é muito importante. Um dispositivo bom hoje custa de 200 a 300. Tem uns que da faixa de 180 também que são razoavelmente bons. E eu não sei se você acha 180 reais muito ou pouco dinheiro, eu acho muito dinheiro, e certamente você não vai comprar esse negócio para deixar no fundo da sua gaveta. Então, se para mim, que eu acho 180 reais barato, para o serviço que o apresentador de slide faz, será que do outro lado o cara também vai achar 180 reais barato para o serviço que ele faz? É óbvio que não. Se ele não foi palestrante, não. Então, o que você está fazendo? O que esse programador está fazendo aqui? Ele está tentando vender strudels, né? Isso aqui é um strudels. Olha só, aqui dentro tem um strudels, tá certo? O strudels é um produto que eu fiz e você precisa do strudels. Tá certo? Olha só, o strudels vem nesse saquinho, nessa embalagem, tá certo? A prova de luz, para que ninguém possa ver. O strudels, ele é específico, ele é só seu. E ele vai custar para você 10 mil reais por mês. 10 mil reais, só 10 mil reais por mês esse strudels vai custar para você. Pergunta, agora acabou a brincadeira, pergunta de 10 mil reais. Você compraria esses strudels? Pois é, eu não compraria também esses strudels se não ficasse muito claro quais seriam os benefícios que isso vai trazer para mim. Só que ao tentar falar dessa forma, você está tentando vender strudels para o cara que não sabe nada de TI. Pode ser o seu chefe super leigo, você está tentando vender um projeto novo para se destacar na empresa. Você pode ser um freelance que esteja tentando fazer o mercadinho da esquina, tentando convencer o mercadinho da esquina a ter um site. Ou então um cara da área de comércio eletrônico que esteja tentando, você esteja tentando convencer essa pessoa a fazer uma loja virtual com você. Enfim, você é um cara que você não consegue de forma alguma se comunicar com o outro lado. Porque de um lado fala russo e o outro lado simplesmente fala português.
tá certo? Então como que a gente poderia reescrever? Como que a gente poderia reescrever tudo isso aqui? E aqui eu escrevi, obviamente, do meu jeito, que você pode escrever do seu jeito, que do outro lado entenda. Lembra, o outro lado é business, né? Tá vendo o resultado financeiro, tá certo? Seu chefe também tá vendo, né? Porque ele é cobrado disso. Vamos lá. Eu irei criar uma nova forma das pessoas chegarem ao seu negócio antes que elas cheguem ao seu concorrente. Isso vai explodir as suas vendas. Porque atualmente a maioria das pessoas acessam a internet pelo celular. E o seu site não está preparado para receber essa tonelada de novos visitantes. E quando o seu site tiver sucesso, eu vou garantir que não fique de fora, né? Não fique fora do ar. E se caso fique, eu vou devolver 100% o seu dinheiro. E olha só, novamente, eu coloquei aqui algumas palavras-chave que vão fazer os olhos da pessoa do outro lado saltar. Claro, se ela não for um programador. Se ela for um programador, você vai usar outra forma de comunicação. Mas caso não seja, e existe uma grande chance que com quem você esteja negociando não seja um expert da área de TI, que para e pensa, se o cara soubesse fazer, ele não iria precisar de você. Né? Ele iria ele mesmo fazer, principalmente se for um projeto pequeno. Legal? Então isso aqui é a nossa primeira lição. E aqui a segunda lição do marketing. Assassine todas as objeções do seu cliente, a pessoa que está falando, com que você está falando do outro lado. Tá certo? Atualmente existem mais ou menos 23 objeções mapeadas. Tá, vou dar um exemplo para você. Né? Se você já consumiu, já abriu, por exemplo, uma loja virtual erótica, lá está escrito em letras garrafais, sentido. Olha, isso vai chegar para você através de uma embalagem, né? Calma, isso aqui não é uma embalagem de um item erótico, brincando, mas vai chegar numa embalagem totalmente discreta. No seu cartão de crédito não vai aparecer Sex Shops Limitada ME, não vai aparecer isso, vai aparecer qualquer outra descrição e vai vir numa sacolinha preta. Ou seja, o que ela está fazendo? O que a sua loja virtual está fazendo? Ela está matando uma objeção que é: eu preciso ter descrição. Tá certo? Mas existem 5 objeções que acontecem na cabeça das pessoas em qualquer aspecto. Desde relacionamento, isso mesmo, se você está querendo ter um novo relacionamento ou reconquistar alguém, você vai ter essas 5 objeções. E também pessoas que querem comprar o seu serviço ou estão buscando coisas. Primeira objeção: eu não confio nele, né, no vendedor, isso não funciona. Isso não funciona para mim. Isso aqui é uma cascata, tá? À medida que eu vou sendo convencido disso, né, eu vou fazendo essas perguntas. Eu não vou conseguir implementar, e algumas objeções técnicas são específicas. Então pensa comigo. Qual é a primeira objeção que você precisa matar? A objeção de eu não confio nele. A segunda: isso não funciona para mim. Se você conseguir matar essas 3 objeções, você já tem no mais que 90% de chance de conseguir aquela vaga de TI ou então vender aquele projeto. Se você começar a perceber, eu naturalmente fui matando essas objeções. Ou seja, eu falei aqui que eu prestei serviço, né, para outros concorrentes dele, né? Isso vai funcionar porque isso vai explodir as vendas dele. Quebrei uma grande objeção da confiança, por exemplo, dando garantias, porque eu sei que isso vai funcionar e sei tão bem que se caso não funcione, eu vou devolver 100% do dinheiro para ele. Então você começa a perceber que você começa a criar não mais dificuldades, mas facilidades. É como se você fosse descer. O vendedor precisa ser um cara que cria facilidades. E nessa hora você está sendo um vendedor. Você precisa ser o tobogã, né? Aquele tobogã radical, que você sai, é uma descida de uma inclinação de quase 90 graus, e quando você vê já está do outro lado. Venda é assim. O cara entra no tobogã, depois, quando viu, já assinou o cheque para você, de tão empolgado que ele ficou. Tá certo? E eu sei que tem muita gente aí que tá torcendo o nariz, torcendo. Puta, cara, eu não me sinto confortável com vendas. Eu sei que talvez muitas das coisas aqui até parecem ser muito agressivas, mas eu também achava agressivas, mas são técnicas que funcionam. Você pode escolher continuar com seus resultados atuais ou novos resultados que vão agregar valor para você, tá certo? Bom, aqui a terceira e última lição, que é: entregue o que funciona
para o seu cliente. E aqui eu vou contar uma história para você. Isso aconteceu mais ou menos em 2009, que nessa época eu tinha eu já tinha minha empresa, era uma empresa pequenininha, mas ela era bem pequenininha, era só eu e o meu sócio. E nessa época a gente começou, para poder ter faturamento, fazer serviços para pequenas agências. Porque como é que funcionava? Essas agências elas eram muito boas no criativo. Criavam websites bacanas, trabalhavam muito bem com as fotos e tudo mais. Só que essas pequenas agências, elas não tinham um profissional da área de programação, não tinham um especialista, porque elas eram pequenas. Os trabalhos que elas pegavam eram trabalhos que normalmente você não precisa sempre de um programador. Manter esse cara lá era um cara caro, né? O programador ganha bem. E daí, então o que elas faziam? Elas subcontratavam a gente para a gente desenvolver alguns sistemas em PHP. Mas isso era mais ou menos em 2009 para 2010. Então o que a gente tinha na época? A gente não tinha um sistema assim tão bom como a gente tem hoje. Então o que essas agências faziam? Elas criavam um contrato de fidelidade com o cliente, ou seja, esse cliente teria que pagar para mudar qualquer coisa no site, como se fosse até um telefone e a foto da empresa dele, ele pagava uma quantia e assim a agência vivia feliz. Só que o diferencial dessa agência que a gente trabalhava era que essa agência, quer dizer, prestava serviço, que essa agência ela tinha um sistema que era autogerenciável. Como assim? Essa empresa a qual contratava essa agência poderia mudar o que ela quisesse, claro, com as devidas limitações desse sistema. Então o que acontecia? Acontecia que ela conseguia criar uma competitividade no mercado. E eu, adivinha, fazia esse sistema. Então meu sistema era feito em PHP, todo orientado a objeto, claro, o orientado a objeto da época do PHP, vamos aqui dar um desconto pro PHP. Na época, claro, que a versão 7, a versão atual 7 do PHP, tá, putz, não é mais o PHP que a gente tinha, é outro PHP já, só ficou PHP de nome, mas enfim, das devidas limitações da linguagem. A gente tinha também o MySQL, que era um banco de dados também um banco de dados muito legal para aquele propósito que ele serve. Só que eu tinha esse sistema. Só que enquanto eu vendia uma unidade desse sistema, uma licença por mês, tipo, ela vendia do outro sistema que ela tinha 100 licenças. E uma vez eu fui procurar ver o sistema dela, era um sistema assim, que ela abria um bloco de notas, ao nível do sistema. Ela abria um bloco de notas, tipo o Notepad do Windows, começava a digitar os textos, salvava no arquivo TXT e tinha um programinha em Perl, né, usava a tecnologia CGI Perl, para quem sabe um pouco mais sobre isso daí, e consultava esse TXT. Isso era a tecnologia que ela vendia. Então, assim, eu tinha muito mais tecnologia do que ela. Só que mesmo assim, eu vendia ela vendia 100 vezes mais do que eu. Qual que era a diferença? A diferença era como ela conseguia vender para o cliente. Porque eu era aquele cara tentando falar assim, olha, usa o Bootstrap, usa não sei o que. Eu tentava vender dessa forma para o meu cliente, sendo que o meu cliente não entendia nada. Enquanto ela vendia características, né? Eu vendia característica, ela vendia benefícios, certo? Então, o que acontecia? O cliente ficava encantado com aquilo e, obviamente, não precisa falar que ele fechava. Então, o que ele fazia? Ele imaginava, então, nossa, então minha empresa vai ficar exposta, tá na internet, vai aumentar a chance de venda. Ou seja, era esse cenário que ela vendia, tá certo? Então, ela falava a linguagem, falava o idioma do cliente e não o idioma da TI, que só a gente que é da área da TI entende, tá certo? Mas, para que você consiga encapsular tudo isso, porque essas 3 dicas são conceitos abertos, que se você não conseguir sacar, você não vai conseguir utilizar isso com eficiência, você precisa utilizar uma coisa que eu chamo elemento fundamental do marketing, que é o quê? A oferta. Ou seja, a oferta é tudo aquilo que liga o seu produto com o seu cliente. Então, qual que é o seu produto atual como programador? A sua mente. Você vai ter o mercado e de um lado está o José, sei lá, não sei se você chama José, mas tá de conta que você chama, ou Maria, se você é uma programadora, enfim. E do outro lado tá o Pedro. O Pedro é o seu cliente. Então, enquanto você trabalha na parte da característica, porque você precisa entregar um produto para o Pedro, o que o Pedro vê? Ele vê benefícios. Ou seja, você tem que vender para o Pedro os benefícios, que é o que ele enxerga, e não as características, que é o que você trabalha. E quanto mais esse mercado, a sua oferta,
ser acionável em uma dor do mercado, ou seja, dor nas costas no bom sentido, maior é a chance desse mercado querer o seu produto, tá certo? Afinal, você vai vender hambúrgueres para quem tem fome, né? Quando você tá com fome, cara, você come qualquer coisa, você não pensa, né? Você não quer nem saber, você come. Então, isso que você vai fazer para o mercado. Claro, essa oferta, o seu produto, o seu serviço, ele vai ter que passar por vários refinamentos até você acertar. Lembra que a oferta você não acerta de vez. É uma coisa que você vai conversando, por isso que é importante a comunicação com o cliente. Mas vamos lá. Hoje, qual que é a oferta, né, de um programador? E se você ainda duvida, pega os seus últimos 10 e-mails que você enviou de currículo e olha lá o que está escrito na área de assuntos. Ou então, olha lá o que está escrito na parte, no cabeçalho do seu currículo. Provavelmente deve ser programador PHP, programador XPTO, programador Java. Ou seja, você está literalmente se comportando, a sua oferta é literalmente uma oferta de um produto comoditizado. Nossa Senhora. Um produto de commodity. Não tem que aprender a falar dessa palavra. Mas enfim, é um produto de commodity. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas não sou eu que estou falando, é o mercado, tá certo? E claro, quem está sujeito a commodity, você já sabe o que acontece. Mas enfim, qual que é atualmente, né? Qual que é o modelo de oferta dos programadores? Eles simplesmente falam assim, eu sou programador da tecnologia X. Eu estou colocando PHP, gente, porque é a linguagem que eu trabalhei por muitos anos, tá bom? Pode colocar qualquer outra linguagem aqui. Legal? Então, o Pedro, que é um possível cliente, o que ele vai olhar no mercado? Programador PHP, programador PHP, programador PHP. O coitado do cliente, o que ele vai fazer? Ele não tem como entender. E qual que é o diferencial? Porque ele precisa tomar essa decisão, ele precisa adquirir esse serviço. Então ele vai falar o seguinte, eu estou pressionado pelo tempo, então preciso decidir. E qual vai ser o critério que ele vai decidir? Pelo preço, porque simplesmente ele não entende o seu trabalho, porque você vende strudels, é aquilo que eu falei para você, tá certo? Então ele realmente fica muito confuso, ele vai te comparar, infelizmente, pelo preço. E de novo, não sou eu que estou falando, é o mercado que funciona assim. Então o que você vai fazer? Se o Pedro é um cara que ele queria uma loja virtual, você vai prometer então para ele vendas online, que é o benefício que você está fazendo. Legal? Então, naturalmente, a mágica vai acontecer. Ele vai te achar, tá certo? E isso funciona e vai continuar funcionando para sempre, de pessoas comuns como eu e você, a multinacionais, a startups. Legal? Então, porque no final, cara, tudo isso são, né, todo mundo o mercado é composto por pessoas, e pessoas você já sabe que são influenciadas, são programadas, e o nome dessa linguagem de programação é psicologia. Vamos lá, implementação. Para ter um valor percebido, então, você precisa ser percebido. Primeiro, você precisa ter um posicionamento, de preferência algo forte e contraditório dentro daquela comunidade que você está prestando serviço. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é da área de mobile, da área de aplicativos mobile. Então, não sei se você sabe ou não, o que está acontecendo nesse momento é uma possível tecnologia chamada PWA, Progressive Web Apps, que a Google, inclusive, está tomando a frente disso, que significa basicamente que para fazer um aplicativo simples, que vamos dizer assim, o que é um aplicativo simples? É um aplicativo que 99% das empresas precisam, você não precisa criar um aplicativo pesado, que tem que pagar a taxa para o App Store lá, a loja de aplicativos, o Google Play, não precisa baixar gigas e gigas do seu plano de dados, ou seja, é um site a qual ao acessar a primeira vez ele deixa um ícone na área da área lá do telefone, do smartphone da pessoa. Legal pra caramba, porque, por exemplo, o pitch de venda dessa tecnologia é assim, para que eu vou fazer com que o meu possível cliente baixe aquele aplicativo de estacionamento pesado, sendo que o cara só vai usar uma vez? Desculpa. Então o que acontece? Por ter todos esses problemas, o cliente, o cara que está do outro lado e quer facilidade, só vê benefício, ele não vai ver um benefício claro em usar o plano de dados dele para baixar os seus 250 MB de aplicativos. Tá bom? Então, por exemplo, você tem um posicionamento que é: eu defendo a bandeira, claro, nas devidas proporções, não existe bala de prata, pelo amor de Deus, do Progressive Web Apps.
Então, claro, o que você vai fazer? Você vai se posicionar e dessa forma você vai vender com palavras menos técnicas e mais orientadas a negócio do seu cliente, o Progressive Web Apps, como por exemplo esses argumentos não muito técnicos que eu usei. E na comunidade de programadores você vai ser aquela pessoa, aquele cara que vai liderar isso, vai ser um especialista. Legal? Então, eu vou aqui dar o meu exemplo. Professor Felipe Fontoura. Isso aqui foi eu que escrevi, é a forma que eu gostaria de ser percebido. Se eu estou sendo percebido assim ou não, ou se, sei lá, é outros 500, tá? Mas é a forma que a minha comunicação ela é empacotada. Então, como que eu quero ser percebido pelas pessoas? Prático, direto ao ponto, professor passa o melhor conteúdo sem restrições, abre a caixa preta, tem conhecimento, detém muito conhecimento sobre o assunto, inteligentes, nerd cool, sem estereotipo clichê, segurança demonstra habilidade sobre o assunto, bem-humorado, tira o peso de que programar é chato, tá bom? E também resolver um problema claro, ou seja, você vai ter um posicionamento e resolver um problema claro. Por exemplo, muito se fala hoje sobre chatbots, que são aqueles robôs que ficam lá no Facebook respondendo às pessoas. Mas será que se você ficar falando simplesmente que criar um chatbot inteligente, tentar vender essa ideia para alguém, será que vai ser interessante? Ou será que você pode empacotar esse problema claro em, por exemplo, um atendimento de uma loja virtual? Empacotar e entregar isso um exemplo funcionando, mesmo que seja um protótipo. Entendeu onde a coisa funciona? Então vamos aqui então pensar no mapa de implementação do nosso segundo fundamento. Então, como você já sabe, você vai então entregar valor, né? A empresa do outro lado vai perceber esse valor em você, porque você tem conhecimento especializado, e você vai utilizar estratégia para que ela perceba esse valor, empacotado numa forma de marketing, tá certo? Só que agora, você simplesmente ter estratégia não garante também nada. Você vai precisar se comunicar com essa empresa ou com essas empresas. Você precisa falar no mesmo canal e na mesma frequência e idioma que esse nicho, que esse mercado. E aí que entra o terceiro fundamento, que é a mídia. Tá certo? E aqui eu vou abrir uma provocação, tô abrindo o meu posicionamento, agora que você sabe que é posicionamento, mas eu pergunto para você. Qual é o meio mais comum de divulgação de mídia entre os programadores na hora de conseguir um emprego? Eu estou falando de programadores, mas isso daqui é para a população em geral. Então, o que acontece? Eu tenho uma quantidade de empresas, eu tenho um grupo de empresas e eu tenho sites de oportunidades, sites de emprego, elas postam isso na internet, então você olha essas oportunidades e manda o seu currículo para lá, tá certo? Então, essa empresa ela vai receber no sistema dela o currículo A, B, C, vai ler esses e-mails e adivinha o que vai acontecer? Realmente ela vai ficar dessa forma, tá certo? Ou seja, você vai ser mais um programador PHP com aquele objetivo tão lindo que você escreveu, que é: eu quero agregar valor à empresa sendo o melhor funcionário do ano com 5 estrelinhas. Ok? Bom, pessoal, eu estou sendo bastante, até, desculpem, de certa forma, arrogante, mas é porque eu quero que você realmente saia desse ciclo vicioso, dessa situação que fizeram que você pensasse que fosse o único meio, tá certo? Mas não é. Eu estou fazendo o meu marketing, estou levando a mensagem para vocês nesse momento e fixando na sua mente, tá bom? Então, o que acontece, tá certo, na grande maioria das vezes, ok? Vamos pensar aqui de novo num modelo conceitual. Então eu tenho o Pedro é um empresário, então ele estava lá tranquilo na praia com a sua família e ele teve um momento eureka. Ele ficou incomodado porque ele queria resolver aquele momento eureka, pode ser um projeto, pode ser uma empresa, pode ser, sei lá, alguma coisa que ele queira produzir. E daí ele começou a pesquisar sobre isso, então ele virou um pesquisador. Só que o que acontece quando ele não tem as informações corretas, ou ele tem as informações a qual ele não entende, e ele vira um comparador. Ou seja, é a mesma coisa. Eu estou usando esse exemplo que eu fui comprar colchão para o meu filho e o vendedor chegou lá. Cara, tem esse colchão de molas ensacadas, um tecido de fibra de bambu. E eu fiquei pensando assim, cara, eu só quero dormir, só quero que meu filho durma. Qual que é
né? Daí o que aconteceu? Naturalmente eu fui pelo preço. Qual é um colchão que ele é atestado pelo Inmetro, né, para ter o mínimo de garantia, que vai servir ao meu propósito? Esse, o que aconteceu, eu fui pelo preço, porque o que ele estava falando para mim era grego, não era um fator que eu conhecia, porque eu não sei qual é a diferença entre espuma e mola ensacada. Eu não sei qual é a diferença de um tecido de algodão ou qualquer outro tecido para um tecido de fibras de bambu. Eu não sei qual que é a diferença entre dormir num colchão, por exemplo, de 10 mil reais, que tem ímãs para fazer tratamento magnético nas suas costas. Você entende? Eu não tenho esses critérios, então, consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ficar confuso, vou virar um comparador e adivinha? Eu vou bater na parede de dúvidas e objeções. Vão ser muitas objeções minhas. E no final, como eu estou pressionado por uma compra, no caso de colchão, a minha mulher estava do meu lado e queria, e a gente precisava resolver esse problema, eu escolhi aquele colchão que, cara, era tipo assim, vai esse aqui mesmo. Ou seja, eu fiz uma compra irracional. E isso também serve para serviço, tá certo? No final, você vai, numa compra irracional, acabar escolhendo pelo preço, pela amizade, recomendação de alguém, ou qualquer outro critério mágico, talvez a cor da gravata do vendedor, que faça com que você se simpatize com ele. Só que você agora, de posse desse modelo, você que é um programador, você que é uma pessoa que quer fornecer, né, serviço para o mercado de TI, sendo funcionário de uma boa empresa, ou então sendo freelance, ou como eu comentei, ganhando em dólares e vivendo em real, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses 3 estágios do Pedro, por exemplo, empresário, ou qualquer outra pessoa, acontece isso comigo, com você, tá certo? Eu estou imaginando lá, por exemplo, que eu não sabia, mas eu sofro de algum tipo de problema, e eu descobri que comer pimenta, por exemplo, faz bem para o coração, evita ataques cardíacos. Eu estava lá tranquilo, fiquei incomodado e, consequentemente, virei um pesquisador. Só que o fato dessa matéria ter sido postada na minha timeline, num post patrocinado, era uma empresa que vendia pimentas artesanais. Então você começa a perceber que ela pegou você lá no tranquilo e te transformou num pesquisador. Ou seja, ela fez um processo que no mercado é muito difundido de inbound marketing. Ou seja, o que é isso? É você trazer essas pessoas Claro, essas pessoas ela pode ter desde o estágio tranquilo ao pesquisador, ela pode voltar para o incomodado de novo, enfim. São 3 estágios clássicos, e você vai criar uma exposição através de conteúdos que você vai produzir para essa pessoa. E aqui que eu falo que é o grande erro de 99,9% dos programadores que fazem blog. O que esses caras escrevem? Escrevem para outros programadores. E eu sei que é super legal contribuir para a comunidade, né? Com projetos open source, com blogs, coisas técnicas, mas se você quiser continuar contribuindo, legal, mantém um blog lá, José o Programador. Só que o josé.com.br você vai fazer para com que você comunique com o seu cliente. Legal? Então você vai criar uma zona de engajamento. Você vai transformar esse possível prospecto, esse cliente, essa pessoa que ainda não é o seu cliente, mas um possível cliente, que a gente chama isso de prospecto, em estudante. Você vai educá-lo e vai naturalmente influenciá-lo para uma compra racional. E adivinha de quem ele vai comprar? Ele vai comprar de quem ele confia, de quem ele sabe que funciona, de quem ele sabe que funciona para ele. Ou seja, naturalmente, de uma forma nada forçada, você quebrou todas essas objeções e você naturalmente vai poder escolher de qual Pedro que você quer no serviço. Tá bom? Então, vamos lá. Qual seria então o mapa de implementação disso? O seu conteúdo tem que falar primeiro a linguagem do cliente. Então o que vai acontecer? Você vai ter então, você de um lado, o mercado, e você tem várias mídias que são meios de comunicação. Ok? Hoje, esses meios de comunicação são fartos na internet. Você tem Facebook, Google+, WhatsApp, LinkedIn, blogs, YouTube. Ou seja, você vai estar no canal que o seu cliente vai estar. Tá bom? Você vai escolher este canal, tá certo? Só que olha só, se você ainda duvida disso, se você ainda acha, claro, esse modelo de currículo vai acabar? Não, vai continuar surgindo. Mas eu quero que você entenda que ele é uma das mídias e
o seu trabalho a partir de agora, conhecendo, fazendo esse filtro de mercado, criando sua estratégia de marketing e também escolhendo a sua mídia, é que toda a mídia ela tem os seus lados positivos e os seus lados, o seu lado negativo, ok? Só que olha só o que esse especialista diz sobre isso. Eu fiz essa entrevista com o Bernard, ele é um cara que eu conheço aí do Facebook e tudo mais, a gente já trocou umas ideias, tá certo? Ele tem a Bunny, que é uma empresa na área de recrutamento de pessoas. Ele é da área de RH Tech, que é o nome disso, tá certo? Ela já tem milhares de currículos lá no seu banco de talentos e ela, qual que é o modelo de negócio dela? Ela filtra esses talentos e entrega para as empresas, falando assim, olha, tá aqui um programador que aqui ele é melhor. E ela usa esse critério de exposição na internet como um critério de score, ou seja, aquele programador que ele se expõe, que ele se interage, que ele tem lá o seu GitHub, que ele tem tudo isso, é um programador que tem um score mais alto. Consequentemente, adivinha qual programador a empresa vai querer? O programador que tem um score mais baixo ou mais alto? Pois é, enfim, eu vou passar um trechinho da entrevista aqui para que você possa escutar junto comigo. Programadora bem preparado para ser encontrado por hunters e por empresas de tecnologia. Legal, maravilha. Eu aposto que quando o programador ele é encontrado, ele na verdade tem um poder maior, né, vamos dizer assim, de negociação, porque é diferente de eu estar lá enviando milhares e milhares de currículos e talvez não tendo tanta resposta, talvez, quanto eu desejaria. Então... Com certeza, com certeza. Inclusive, tem uma métrica que eu não lembro direito o número, tá, mas era exatamente sobre isso, que eu acho que era de 30% a 50% a mais do que o salário de uma pessoa que busca a vaga. Caramba. Depois eu posso procurar essa métrica, mas eu cheguei a ler uma vez sobre isso em um report da Glassdoor, se não me engano, falando sobre isso. Poxa, bacana. Eu sabia disso intuitivamente porque eu tenho blog, tenho uma certa presença digital, então às vezes, normalmente o pessoal, né, vem falar comigo, né? Comentar, eu já conversei com o pessoal da TopTal, já trabalhei já remote por uma outra empresa aí. É isso aí. Pessoal, vocês perceberam? Vocês entenderam o número que ele falou? De aumento salarial pelo simples fato de você estar exposto, pelo simples fato de você apontar a boca do seu funil para cima e não para baixo. Bom, acho que eu não preciso falar mais nada. E quem se interessar na entrevista completa, tá aqui o link do YouTube da entrevista completa. E não se esqueçam lá de se candidatar a uma vaga lá, entrar no sistema da Bunny. Muito legal, acompanha o Bernardo, é um cara, puta, gente boa pra caramba, muito influenciador aí na comunidade de desenvolvedores. Segue esse cara, busca aí na internet Bernard de Luna. Legal? Bom, se você estiver pensando que isso ainda balela, recomendo que você assista a entrevista para que você realmente não deixe de duvidar. Legal? E o quarto e último fundamento é o conhecimento. E agora a grande pergunta, o que você deve estudar? Porque afinal, você ainda deve estar com todas essas dúvidas na cabeça. Quer dizer, acredito que ao longo dessa palestra algumas coisas ficaram mais claras na sua mente, mas se você ainda tem essa dúvida, não tem problema, porque esse é o fundamento mais fácil. E a resposta, como sempre, é depende. E depende do quê? Onde e o que você vai fazer. E aqui o que você vai fazer? Você vai buscar características que se encaixem a você. Ou seja, mudar, pessoal, é muito difícil, né? Você como pessoa mudar é muito complicado. Ou seja, é mais fácil você identificar as características fortes em você, tanto positivas e negativas, e entrar no mercado e buscar empresas que estão de acordo com essa característica. Vou dar um exemplo. Se você é um cara mais descolado, é um cara tipo, sei lá, um cara descolado, que gosta de ir no escritório de bermuda, camiseta regata e chinelo, é muito provável que, se for essa a sua característica, um ambiente mais sério, por exemplo, de uma firma de advogados ou um banco, um escritório mais, né, luxuoso, não seja o melhor local para você trabalhar. O melhor local seria talvez uma agência. É disso que eu estou falando. Você vai buscar coisas que se encaixem a você. Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai se conhecer e você vai conhecer as empresas. E você vai fazer aí o que a gente chama de matching, né? Que é essa questão aí da entrada, tá certo? E eu sei que no começo da carreira é bem difícil a gente escolher, a gente acaba aceitando o que vier, mas contudo, isso é um risco enorme de se fazer. Por quê? Porque ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Você vai
como eu posso dizer, se acostumando, e daqui a pouco se passaram 10 anos e você está infeliz, só que você está sendo um escravo assalariado. Você ganha um ótimo salário, você tem um passivo enorme, você precisa pagar o seu carro, a sua casa, sustentar a sua família e você está infeliz. Então é interessante você sempre pensar nisso. Se é o primeiro emprego, ok. Também não vai tentar arrumar um primeiro emprego ou as primeiras oportunidades. Agora eu sou, né, o Dondoca, eu só posso aquele, não posso. Não, não é isso que eu estou falando, tá certo? O que eu estou falando é sempre fique em mente um modelo e vai se acertando dentro desse modelo. Você não vai acertar de primeira, mas fica com isso na mente que você deve tentar buscar essas características aqui em você. E aqui está um exemplo de algumas características que eu coloquei só para orientar quem ainda não conseguiu chegar lá, que eu chamo que a mente de uma pessoa, ela é como se fosse um iceberg. O que fica à mostra, o que sempre é à mostra às pessoas, o que é mais fácil de enxergar são as técnicas. E as comportamentais ficam abaixo desse iceberg. E aquela máxima que só a ponta do iceberg aparece. Ou seja, as técnicas compreendem mais ou menos, não é nada científico, isso aqui por minha experiência, 20%, e as comportamentais 80% de um bom programador, de um bom funcionário. Tá certo? E aqui a primeira técnica, eu vou colocar 3 de cada, são básicas, você pode depois completar com as suas, que é dominar a tecnologia escolhida. O primeiro de tudo é o básico, você vai pegar e vai fazer a tarefa de casa. Não adianta se você tentar prometendo caviar, se você não consegue nem fazer feijão, tá certo? Feijão com arroz. Então começa pelo feijão com arroz, começa estudando, começa adquirindo conhecimento, claro, dentro de um limite. Não vai esperar você se formar aí no seu PhD para você começar a trabalhar. Você vai buscar, claro, serviços que se encaixem aos seus recursos atuais, aos seus conhecimentos atuais. Só que o seu conhecimento atual, ele tem que estar bacana. Segundo, raciocínio para resolver problemas complexos, muito valorizado nas empresas, organizado e disciplinado. Os comportamentais, gente, boa vontade para resolver as coisas, ter proatividade. Ninguém consegue vencer a boa vontade de fazer alguma coisa. Quando você tem boa vontade, você vai mover montanhas. Legal? Ser humilde, mas não ser simplório, é bem diferente as duas coisas, e íntegro nos seus valores, tá bom? Então, quanto mais pro fundo do iceberg, mais vai ficando íntimo, né, as suas competências. Bacana? Então, o que vai acontecer? Você então vai olhar para esse mercado, olhar para um nicho, e se esse nicho estiver falando assim, cara, aqui esse nicho, as empresas aqui desse nicho usam muito Ruby, por exemplo. O que você vai fazer? Você não vai ter dúvida, você vai estudar Ruby, tá certo? Ou seja, primeiro você escolhe o mercado, depois você escolhe a linguagem. E no meu canal do YouTube, eu recebo muitas perguntas dessa, do tipo assim, professor, estudar a linguagem X, o que você acha disso? É bom? Cara, como é que eu vou responder uma pessoa sabendo do que eu sei disso, desses 4 fundamentos que agora você sabe? Difícil. Então, é claro que tem linguagens que realmente são mais adotadas no mercado que as outras, mas se você for, de novo, pela linguagem, a chance de você trabalhar numa empresa e no mercado que você não gosta é alto. E daí vai acontecer aquele problema que eu falei para você. E aqui está uma dica de site, tá certo? Para que você possa consultar o Love Mondays. Digita no Google Love Mondays, depois da palestra, que você vai ver que lá tem estatísticas muito legais de salário, das empresas mais avaliadas. Essas empresas também estão divulgando vagas lá, então você pode entrar nessa e ver quais são a stack de tecnologia que essas empresas estão pedindo, quais são as tecnologias que ela está usando, e você consegue mais ou menos apontar um norte para você. Bacana? Bom, esses foram os 4 fundamentos, e agora eu vou colocar um mapa de implementação simplificado. Eu vou falar simplificado para você, o porquê do simplificado daqui a pouco. Então, continua aqui comigo. Então, tá aqui você vai então lembre-se também que tem lá o nosso brinde, o nosso presente para as pessoas que estão aqui, que eu vou postar onde que você vai baixar no último slide. Vamos lá. Então, paixão, habilidade em demanda. Você vai equalizar isso. Você vai escolher um nicho. Nesse nicho, você vai montar uma estratégia. Você vai utilizar as mídias de divulgação mais adequadas para aquele seu mercado. Tá certo? E contrapartida, você vai usar os seus conhecimentos. No caso, eu reforcei bem aqui os seus recursos atuais para entregar
valor, tá certo? E, infelizmente, nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo teve a mesma sorte que você está tendo agora, com toda a humildade falando, toda a modéstia, tá certo? De entender que esses 4 fundamentos podem te ajudar, como eu comentei na minha promessa inicial, fazer com que as empresas de tecnologia implorem por você sem que você precise ficar estudando muita tecnologia diferente, porque agora você tem estratégia, agora você sabe. E o número de 926 é a quantidade de pessoas que enviaram currículo, naquele mesmo currículo, mesmo sem posicionamento, para minha empresa. E olha que a minha empresa é uma gota no oceano, perto de uma Google. Tá bom? Então, basicamente, agora você tem 2 escolhas. A gente está chegando no final da palestra. Eu sei que a gente poderia estar conversando um pouco mais. Depois eu vou passar um endereço que você pode estar fazendo mais perguntas para mim. Mas você tem 2 escolhas agora. A primeira escolha é pegar todo esse conteúdo que eu passei para você aqui de graça e usar ele, ou então você vir comigo. E você vai vir comigo digitando no final dessa palestra o site carreiradeprogramador.com.br. E somente para os 10 primeiros que acessarem nesse site e clicarem no botão vão ter a oportunidade de ter esse método completo, ou seja, vão ter a oportunidade de adquirir através de um curso este método completo em que eu destrincho em mais de 50 aulas o passo a passo, vou ensinando como fazer um blog, como se posicionar, por que do GitHub, o que colocar no GitHub, qual o portfólio que você deve montar, o que as empresas mais valorizam, porque no final, cara, eu vou estar abrindo a minha caixa preta e falando o que eu, como empresário, gostaria de estar contratando no programador e também como programador, o que você poderia estar fazendo, tá certo? E nesse mesmo endereço, carreiradeprogramador.com.br, você vai estar baixando os 10 modelos de currículo para programadores, tá certo? Então acesse o site para baixar. Então lembre-se, somente para os 10 primeiros que se interessarem, vai ter uma condição especial, um preço especial, a qual obviamente eu não vou ficar repetindo, falando aqui na palestra, porque tem outro palestrante também querendo falar, mas acesse o site e veja a condição especial para você. Legal? Gente, é isso. Ufa, eu acho que foi, pelo menos eu gostei, da minha parte eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Também agora nesse site eu vou estar lá numa sessão de dúvidas, de perguntas e respostas, ao qual você pode estar falando comigo nesse exato momento, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que eu tenha sido útil. Se você quer acompanhar meus vídeos, acessa o meu canal, procura lá no YouTube, Felipe Fontoura Dev Samurai. Legal? Então fica assim, muito obrigado, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.